A senhora que pediu a criação da CPI do terrorismo, como já temos o mínimo de assinaturas, como é que serão os trabalhos a partir de agora? A gente tem que esperar realmente o presidente Rodrigo Pacheco voltar, mas o que é que já pode ser feito agora que as assinaturas foram conseguidas? Pois é, nós temos um vácuo legislativo justamente porque estamos agora para começar uma nova legislatura, outros senadores tomarão posse e quando eu escrevi o requerimento de abertura da CPI, antes de submeter aos senadores, eu telefonei para o presidente Rodrigo Pacheco, que estava em trânsito, mas falou comigo. Falou, Soraya, nós temos realmente essa lacuna na nossa lei, mas estamos vivendo um momento de exceção. Se precisarmos renovar essas assinaturas, eu creio que não será difícil, mas nós já precisamos dar uma resposta, né, e não demorar da forma que demorou-se ontem para coibir. Não podemos, o leite já derramou e nós temos que tomar atitudes assim emergenciais. O Senado Federal foi convocado, não foi convocado só aquela comissão que fica de sobreaviso, mas todo o Senado Federal foi convocado. Eu estou voltando para Brasília, muitos senadores também já estão voltando, para que amanhã nós possamos deliberar sobre o PDL, que veio do Poder Executivo e decretou a intervenção apenas na pasta da Segurança Pública do Distrito Federal. Senadora, desde ontem muito se fala sobre negligência de vários órgãos federais, de órgãos distritais, das polícias. Na sua opinião, houve negligência em que parte e a partir de que momento? Já que esses acampamentos terroristas estão aí desde depois do segundo turno das eleições. Olha, eu confesso para você que eu achei que estava indo longe demais, mas escutei, eu procurei, né, não externei isso, estou externando agora, procurei lideranças do novo governo, justamente porque eu estava achando assim, inclusive essa tragédia estava anunciada, a verdade é essa, eu estava me preocupando, mas eles me disseram o seguinte, olha, nós preferimos fazer com que esses movimentos acabem espontaneamente, as pessoas precisam retornar às suas vidas, não vai acontecer nada, né? O novo governo já tomou posse. Então, para que a gente evite qualquer dano, qualquer atitude violenta, e, enfim, mas isso foi longe demais, a verdade é essa. E agora teremos que apurar. E essa CPI vem para isso também, para fazer para que a gente possa, dentro do legislativo, fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão. Mas, concomitantemente, eu tenho certeza que isso já está sendo apurado, ação ou omissão de agentes públicos. Mas aqui não vamos nos omitir em relação a isso. A democracia, como eu disse, eu vou repetir o tempo inteiro, é sagrada. Senadora, eu sei que a senhora não está aqui em Brasília, a senhora está voltando, né? Mas como todos nós, tá vendo essas imagens desde ontem. Você tem alguma informação sobre a destruição, talvez se chegou nos gabinetes, que nível de destruição está sendo feito a avaliação agora, mas você já tem alguma informação nesse sentido do quão o Senado foi avaliado durante esses atos terroristas de ontem? Olha, na parte térrea, na parte que foi possível entrar, eu estava agora há pouco em reunião com os outros senadores e o senador Randolph estava nos reportando, e agora nós estamos vendo aí, ó, esse salão aí de carpete azul, carpete a gente vê que está praticamente cinza, né? Essa é a sala das bandeiras, transita muita gente por aí, foi completamente vandalizada. Alguns gabinetes ficam na parte térrea, numa parte acessível, diferentemente daqueles que eles precisariam, de repente, subir um elevador ou chegar lá no topo. Mas o meu gabinete é um deles, meu gabinete fica na parte térrea. Foram quebradas vidraças, janelas, mas não conseguiram adentrar por conta das películas para coibir a entrada de muito sol, então, mas de uma forma ou de outra, foi inundado de água, porque entrou por debaixo das portas, e o gabinete, que é meu vizinho, do senador Serra, foi invadido, eles conseguiram invadir. Já tem fotos e tudo, e lá no Senado estão apurando, como você mesmo disse, eu não estou lá, o que eu vi foram fotos, vídeos, e
Infelizmente, né, a gente está assistindo a essas cenas terríveis e não imaginávamos que a nossa democracia estivesse vivendo tamanha fragilidade. Isso nos preocupa. Senadora, vou te fazer, querendo fazer uma pergunta realmente como cidadão, o que é que a CPI do terrorismo pode fazer diante desses fatos que a gente viu em Brasília? De que forma realmente os senadores podem trabalhar para a gente, né, não resolver essa situação, não ver mais atos como esse acontecendo? O que é que a senhora espera, já que agora já tem essas assinaturas que você conseguiu? Bom, infelizmente, não é a presença de uma legislação que amedronta as pessoas a nível delas não cometerem tais atos. Ninguém pode negar desconhecimento da lei e dizer que cometeu tal ato criminoso e ela, de repente, se vê livre de cumprir uma pena porque desconhecia. A ninguém é dado esse tipo de poder. Mas as pessoas sabiam, né? Mas muita gente não queria ouvir, ou achou que nada aconteceria. E também tem aquele efeito manada, né? Onde as pessoas ficam mais corajosas quando estão no meio de outras, muitas delas ali armadas, armas brancas, inclusive. Eu gostaria muito que uma CPI resolvesse esse problema e que permitisse que nós nunca mais tivéssemos que presenciar ato tão vexatório para nós, atos criminosos, realmente terroristas. Mas eu não acredito que uma CPI vai poder fazer isso. Vai ser um exemplo? Sim. Mas as pessoas precisam entender qual é o limite da liberdade. Você pode tudo? Não é bem assim, né? Você tem o direito, mas você vai ter que responder. Você pode avançar, você pode adentrar na legislação criminal, você pode adentrar dentro do Código Penal? Sim, mas você vai responder. Você não pode querer fazer tudo o que você quiser, colocando a culpa na liberdade de expressão. Eu, por exemplo, sou parlamentar, tenho imunidade parlamentar, mas jamais posso me esconder atrás da imunidade parlamentar ou como cidadã mesmo, dentro da liberdade de expressão. Isso não é permitido. Então, mesmo nós parlamentares, temos que entender quais são os nossos limites. Não existe... isso aqui não é uma anarquia. Não é uma anarquia. E o que eu fico triste é que isso é muito ruim para a direita brasileira, porque estão confundindo. Estamos virando aí sinônimo de absolutamente o contrário do que pregam, né? As pessoas estão pregando Deus, pátria e família. O que a gente viu foi totalmente o contrário. Nada de pátria, nada de família, nada de conservadorismo, porque o conservadorismo é primordialmente institucional. E estamos aqui batalhando para manter a segurança das nossas instituições e olha aí o que vemos, é muito triste. Senadora, ano passado a senhora se colocou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E eu queria saber se essas declarações que ele deu ontem, depois desses atos, o que é que a senhora considera e se a senhora acredita que ele tem sim parcela de culpa no que aconteceu ontem aqui em Brasília. Olha, ele falou tarde demais, né? Se ele não consegue compreender que o silêncio dele fala alto, eu não posso fazer nada, mas tudo fala. O silêncio fala, o corpo fala, tudo fala. Então, eu entendo e nós iremos apurar, mas nós temos que realmente saber qual foi o alcance dessa omissão. A gente pode errar por ação ou por omissão. Então, não venham nos dizer, porque realmente não faz sentido algum. E dizer, né, nós vimos nesses acampamentos de onde essas pessoas saíram, porque eu estava acompanhando uma live, 2, para falar bem a verdade. Acompanhei, eu estava embasbacada, eu falei, mas não é possível. E se eu estou acompanhando, né, uma reunião que a partir das 14 horas eles iriam sair ali do QG, iriam marchar em direção ao Congresso Nacional. Fiquei preocupada, liguei para minha assessoria, que eu tô fora, falei, vocês fiquem atentos aí, o pessoal tá marchando, hein? Mas eu não tinha visto em nenhum lugar, né? Então, esses acampamentos estavam, sim, com o nome de Jair Bolsonaro estampado.
Eles tentam disfarçar, mas não. E vamos supor que eles tivessem logrado êxito no intento. Vamos supor, né? Quem assumiria o poder? Né? Mas não lograram êxito, não lograrão. Nós, dentro do possível, né? Mas dentro da lei, nós iremos segurar essa democracia, sim, sem sombra de dúvida. O Brasil é muito maior do que isso. Muito bem, senadora, eu te agradeço, obrigado. Espero que realmente haja êxito nessa CPI que vai ser instaurada e te agradeço por essa conversa aqui no Boletim Metrópolis. Muito obrigada, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe o nosso país e que estejamos todos fortalecidos, vocês aí no jornalismo e nós aqui no nosso dever, que a gente consiga segurar isso aí tudo e que o dano seja o menor possível, apesar de tudo que já vislumbramos aí. Muito obrigada.